Bom dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz que vem da parte do nosso Deus, através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, chegue aos nossos corações, nos fazendo continuar crescendo no conhecimento e nessa graça. Meus amados, hoje, sexta-feira, chegamos aqui ao último dia da nossa lição bíblica diária, a lição falando sobre o renovo, capítulo 4 e 5 de Isaías. Um estudo maravilhoso, onde o Senhor exorta o seu povo a retornar ao caminho, a fazer uma autoanálise das suas vidas. E só recapitulando, ontem, na quinta-feira, nós vimos que o Senhor comparou ali a uma vinha que ele construiu com toda a dedicação, com todo o amor. Ele comparou essa vinha à nação de Israel e comparou os pés de uva, né, as videiras, aos homens de Judá. E ele, quando nós vimos ontem, né, ele disse que ia tirar a cerca lá da vinha que ele plantou, ia derrubar a parede, né, ia fazer daquele vinhedo um deserto. As árvores não seriam podadas, iria nascer no lugar lá no terreno das plantas, ia nascer ali a sarça e os espinheiros, né? E não ia cair um pingo d'água, porque ele daria ordem para que as nuvens não derramassem água sobre aquele lugar. Ou seja, iria acabar. A vinha iria secar, a vinha iria morrer. Uma vinha que os próprios filhos de Israel, com sua própria boca, como uma noiva, havia confessado que era algo assim magnífico, era algo assim, entre aspas, invejável, era algo maravilhoso que Deus tinha feito, então, para o povo de Israel. Mas, infelizmente, o povo de Israel se tornou imerecedor de tamanha graça, né? E vimos também, na 10ª pergunta, a segunda pergunta de ontem, que o Senhor diz assim: porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, os homens de Judá são a planta das suas delícias, né? E aí, o Senhor havia esperado de Judá e de toda a casa de Israel que eles exercessem justiça na terra, mas eles haviam promovido apenas opressão, exploração dos seus irmãos, exploração do ser humano, né? E aí o clamor continuava no ar. O clamor era justiça, justiça, porque o povo começou a praticar a injustiça. E aí então o Senhor profere um juízo. Ele diz assim: ai. Ai é uma expressão de juízo. Ai dos que ajuntam casa a casa, que ajuntam campo a campo, terra a terra, né? Até que não haja mais lugar, né? Como se eles fossem se transformar nos únicos moradores da terra. Ou seja, uma ambição, né? um egoísmo, a prática da injustiça pela exploração. Então, seguindo esse raciocínio, hoje, a pergunta 11, né, nos traz aqui o seguinte questionamento: o que acontecerá às casas, aos seus moradores e à vinha, às suas terras, né? Qual o significado tipológico disso tudo? Isaías 5, versículo 9 e 10 diz assim: a meus ouvidos disse o Senhor dos Exércitos. Isso Isaías dizendo, né? O Senhor falou ao pé do ouvido dele: em verdade que muitas casas ficarão desertas, e até as grandes e excelentes sem moradores, as mansões. E 10 geiras de vinha não darão mais do que um bato. E um homem é a quantidade, né? E um homer de semente não dará mais do que um efa. Bom, então, veja aqui que o Senhor está dizendo claramente contra o povo de Israel aqui,
que, diante da sua injustiça, diante de toda a sua maldade que eles haviam praticado contra os seus próprios irmãos e fazendo com que isso se propagasse em toda a terra, né? E o nome do Senhor sendo manchado pelos seus maus atos, pelo seu mau testemunho, ele diz claramente que as casas lá em Israel, lá em Jerusalém, né, em Judá, ficariam desertas, até as mansões, até as casas mais ricas, ou seja, a casa do rei, a casa do sumo sacerdote, que era uma casa até bem localizada dentro de Jerusalém, a casa do sumo sacerdote, né? Era talvez a casa mais importante, até mais importante do que a casa do próprio rei, dentro de Jerusalém. Inclusive, em alguns mapas, quando você estuda a Jerusalém Antiga, você vai identificar a casa do sumo sacerdote e a casa do rei, né? Pois bem, ele diz ainda aqui que 10 geeiras de vinha, geeiras é uma medida de terra que vai dar em torno de 4.200 metros quadrados, ou seja, um terreno de 60 por 70. Dá muito pé de vinha num terreno de 60 metros por 70. É muito grande um terreno desse, 60 por 70. E ele diz que a produção de uma terra de 4.200 metros quadrados, né? Ele diz aqui, bem claro aqui, que vai dar apenas um bato. Bato também é uma medida que equivale ali a 22 litros. Já imaginou? Uma quantidade gigantesca, porque os pés de uva é pertinho um do outro. Fica pertinho, cerca de 1,5 m, 2 metros no máximo um do outro. E um pé de uva, um pé de uva, é para dar ele sozinho vários litros. Então, em 4.200 metros quadrados, vai dar muitos pés de uva, dezenas e dezenas de pés de uva. Então, isso significa dizer que a produção seria muito pequena sem a bênção do Senhor. Porque eles estavam querendo, né, agora seguir e adorar outros deuses, confiando nestes deuses, que estes deuses então abençoassem a sua terra, né? Mas agora eles iam ver que a verdadeira bênção da produtividade, né, só o Senhor tem para dar, e aqui falando primeiramente no sentido material, né? Porque nós queremos chegar no mais importante, que é o entendimento espiritual. Então, veja aqui que está falando aqui de escassez, de dificuldade, de sofrimento, exatamente porque eles haviam trocado Deus por outras, o Senhor de Israel, Yahvé, por outros deuses pagãos, que nada ia poder fazer para que os seus recursos pudessem, a manutenção da vida pudesse ser atendida por essas falsas divindades. Ele diz também aqui que um homem também é uma medida, é o equivalente a 2 litros de grãos, ou 2 quilos de grão. Imagine 2 quilos de feijão, ou 2 quilos de trigo, por exemplo. E não daria mais do que um efa. Um efa seria o equivalente também a 22 quilos de trigo, de grãos, né? Então, já imaginou você pegar 2 quilos de semente e plantar, e a colheita no máximo vai dar 22 quilos, 22 quilos? É muito pouco, porque com 2 quilos de semente você planta uma roça para se colher sacas e sacas de trigo ou de feijão, de qualquer semente que você plantar. Então, o que o texto está dizendo aqui é que Israel, na sua loucura, trocou a segurança, a prosperidade, a fartura pela escassez e pelo sofrimento. Continuando, meus amados, vamos aqui para a última pergunta, a pergunta 12, que nos traz aqui mais um importante questionamento, né? A última pergunta aqui da nossa lição, que ela diz assim: qual o significado e a tipologia em dizer ai para aqueles que seguem na bebedice contínua ao som dos instrumentos musicais? Então, vamos ver aqui, Isaías 5, versículo 11 e 12 diz assim:
Ai dos que levantam pela manhã e seguem a bebedice e continuam até a noite, até que o vinho os esquente, e harpas e alaúdes, tamboris e gaitas, e vinho há nos seus banquetes, e não olham para a obra do Senhor, nem consideram as obras das suas mãos. Também aqui nós temos uma figura de linguagem com uma mensagem espiritual, revelando claramente, né, o verdadeiro o verdadeiro espírito, né? O verdadeiro espírito do povo de Israel, dos filhos de Judá, o verdadeiro espírito deles, né? E qual era o espírito aqui? O Senhor está falando aqui de bebedice. O Senhor está trazendo uma mensagem exclusiva, como nós dizemos aqui no Nordeste, contra o cachaceiro. O Senhor contra o alcoólatra, contra aquele que, que bebe, né? Que vive nos bares bebendo. O Senhor está dando, como dizem também na gíria, né? O Senhor está dando munição aqui para o pastor, o pregador da igreja. Está no domingo à noite lá dizendo assim, olha, cuidado porque a bebedeira, a bebida alcoólica, total, 2000. O texto aqui está falando especificamente disso, ou o Senhor está usando este como um dos exemplos, né? Porque o erro não era apenas este, né? O grande pecado de Israel não era apenas beber vinho e se embriagar, né? Mas o resultado disso, porque aqui a verdadeira mensagem é: eles estão pensando nos seus próprios prazeres, estão pensando em atender a sua própria carne. Esse era o pecado de Israel. E por pensarem apenas em si, esse pecado de estar embriagado, né? Cego pelos prazeres do mundo, nécios pelos prazeres do mundo, né? Completamente inebriado, sem raciocinar, sem enxergar as coisas direito, sem ser um homem racional, porque o homem embriagado é irracional. Ele não pensa direito, ele não fala direito, né? Pois bem, e essa é a situação dele aqui, está embriagado. Ou essa mesma linguagem não é usada no Apocalipse, quando uma prostituta, a igreja mãe do Apocalipse, junto com as suas filhas, as meretrizes, elas embriagam o povo da terra com o vinho das suas doutrinas, das suas prostituições, das suas filosofias. Era que o povo estava aqui se embriagando, né? Cheios de deuses e doutrinas de deuses, né? Ao redor, imitando as nações vizinhas, né? Veja que eles começavam a beber de manhã até de noite. Quem é que consegue beber de manhã até de noite? E o sacerdote, e os sacerdotes que nem podiam beber, quantos sacerdotes estavam cometendo esse pecado que colocaram uma gota d'água, uma gota de vinho na boca? Quantos? Então ele não estava falando exatamente do vinho, está usando aqui uma tipologia muito forte para mostrar o quanto o espírito deles estavam crendo e fazendo coisas que eram completamente desagradáveis a Deus. Inclusive, veja aqui ó, que não tem problema nenhum você escutar uma harpa, um alaúde, um tamborim, uma gaita, nem problema nenhum. Não há problema nenhum você escutar música, não. O problema aqui é que eles estavam envolvidos nessa maldade e ainda, para agradar-lhe os ouvidos, lançavam mão da música, para que aquilo pudesse ser agradável. Como é que você adorando um Deus pagão, fazendo coisa errada, cometendo pecado, cometendo injustiça, explorando o irmão e fazendo todo tipo de barbaridade contra Deus, contra os seus irmãos, contra a natureza, contra as obras de Deus, como ele diz aqui, e ainda fazer isso ao som da música, como se estivesse gostando, ou seja, cometendo um pecado por dolo, fazendo o pecado e gostando. É o que o texto está querendo transmitir, a mensagem aqui para cada um de nós, né? Então, dizendo aqui, o texto diz bem claro aqui, para que o vinho
o esquente. Esquentar quer dizer dar coragem, dar ânimo, dar motivação, lhe dar alegria, não é? Não é isso? A ciência comprova claramente que o álcool, ele, no cérebro, ele promove uma liberação muito rápida de dopamina, que é o hormônio do prazer, né? Mas ele libera muito rápido, o corpo consome aquilo muito rápido, a pessoa fica alegre muito rápido, mas também a tristeza vem também depois com a mesma velocidade, né? A ressaca e outros sentimentos horríveis, né? Porque foi liberado de uma forma forçada, não naturalmente como o corpo deve fazer, né? E aí, por isso que a Bíblia diz lá no livro de Provérbios, né? Provérbios capítulo, eu acho que é o 30, se não me falha a memória, 30, versículo 6, ou é o 31, versículo 6, eu não estou lembrado agora qual o capítulo. Diz lá assim, dai bebida forte ao que perece e ao amargurado de espírito. Ou seja, aquela pessoa que acabou de perder a mãe, o pai na morte ali, está no luto ali, né? Um pouco de vinho para liberar um pouco de dopamina, para que ele também não queira morrer, para que de repente ele queira desistir da vida, né? Diante do sofrimento muito forte, muito duro, né? Então, olha que maravilha. Então, o texto aqui, meus amados irmãos, está mostrando claramente o estilo de vida de atender os prazeres da própria carne contra o Senhor, contra Deus. Esqueceram todas as obras que Deus havia feito por Israel, todas as suas obras santas, de ter dado a eles tudo o que eles tinham, inclusive o vinho, né? A comida, a bebida, a proteção, a prosperidade e a riqueza, tudo que o povo de Israel tinha, era o Senhor que tinha lhe dado, preparado ele como uma vinha cobiçada pelo mundo inteiro. A Israel era uma vinha linda, no alto de um monte, como Jerusalém foi colocado no alto de um monte, cercada, foi algo lindo que Deus deu, né? Fez o povo de Israel. E o povo de Israel agora estava fazendo isso, esqueceu das obras do Senhor e estava andando por caminhos de obscuridade, por caminhos de embriaguez, por caminhos do egoísmo, né? E aí não olhavam mais para as obras do Senhor, nem consideravam as obras das mãos de Deus, não reconhecia mais o que Deus havia feito por eles e o que Deus havia pedido que eles fizessem. Os mandamentos de Deus já não eram mais praticados. Essa era a condição do povo de antigamente e nós, ao analisarmos isso, devemos, obviamente, fugir dessas mesmas práticas e atitudes para que nós também não tenhamos o mesmo fim.